Melhores carros até R$17 mil para você que está pensando em comprar seu primeiro carro ou até trocar de carro, mas tem dúvida sobre quais seriam as melhores opções de compra. Nesse vídeo aqui vou listar vários modelos interessantes para você comprar nessa faixa de preço. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2024. Começando com o primeiro da lista, para você que quer um carro mais compacto, mais econômico, de boa revenda, dá para pensar num Fiat Uno Mille 1.0 8 válvulas flex manual 4 portas 2007. Tabela R$ 16.971. Aqui, nesse ano, já vem equipado com motor Fire, de comando de válvulas simples no cabeçote sincronizado por correia dentada. E aqui, em 2007, já era flex. Então a potência é de 65 cavalos na gasolina, 66 no etanol. Torque de 9,1 kgfm na gasolina, 9,2 no etanol. Números bons, eu diria, para um carro leve, bem leve, de 830 kg. Então a relação de peso-potência fica em 12,6 kg por cavalo. E eu digo que na prática é um carro bem espertinho, bem ágil para o trânsito urbano, para você utilizar no dia a dia, para o trabalho e até se precisar pegar a estrada, não é o mais recomendável do ponto de vista de conforto ao rodar, de espaço interno, mas em compensação ele ainda vai ser um carro relativamente ágil. E com o câmbio manual de 5 marchas até bem escalonado, né, para o peso de carroceria, pelo desempenho que esse motor entrega, só que não é um câmbio de engates tão precisos, a alavanca tem um curso mais longo, a precisão ali, a posição das marchas, você tem que acostumar ali no primeiro momento, principalmente com a terceira e quinta marcha, ou quando você for fazer uma redução mais rápida de terceira para segunda, tem que fazer todo um malabarismo ali, mas depois de um tempo você se acostuma. E tem até um bom porta-malas para a categoria, 290 litros de capacidade, e ainda conta com o banco traseiro rebatível. E aqui esse espaço de porta-malas é garantido porque o step, ele vem localizado lá no cofre do motor, então sobra mais espaço para você levar bagagens ou o que precisar. Os pneus aqui são as medidas 145/80/13, medidas não tão convencionais assim, é verdade, que hoje em dia é até um pouco mais difícil de encontrar, mas dá para você utilizar medidas equivalentes de pneus que hoje são mais fáceis de você encontrar no mercado. E eu ensino como você fazer o cálculo de forma prática, simples e até disponibilizei uma planilha totalmente gratuita lá no site Bate-Papo Automotivo. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você acessar depois e baixar essa planilha no seu computador, testar lá as medidas de pneus e ver qual vai dar mais certo para o seu carro. Aqui, falando de consumo, para isso eu peguei dados oficiais obtidos na época que esse carro era 0 km. Não se assuste, 7 km por litro com etanol e 8,7 com gasolina dentro de cidade. Já na estrada, 8,7 no etanol e 11,2 na gasolina. Eu te digo sem sombra de dúvidas que na prática, você andando de forma minimamente visando o consumo de combustível e economia, você vai conseguir números bem melhores do que esses. Dentro de cidade, na gasolina, é muito fácil alcançar 9, 10 km por litro. Na estrada, médias em torno de 14 a 15 km por litro também são bem plausíveis. Só que esse carro não vinha com nenhum equipamento de série, tudo era opcional. Direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. Em raras unidades ainda você vai ver esse carro equipado com ar-condicionado. Então, se você conseguir encontrar uma unidade, pelo menos com direção hidráulica, eu já digo que vale muito a pena, porque vai te dar mais conforto para o dia a dia e vai facilitar a revenda futura. Os outros equipamentos, né, vidros, travas e alarme, você até consegue instalar depois de forma mais fácil numa loja de som aí especializada com esse tipo de serviço. Então, tudo certo, sem problemas. O Uno Mille se destaca aqui nos seus pontos positivos pela robustez, confiabilidade mecânica desse motor Fire, boa oferta de peças, tudo você acha com facilidade. Tanto peças estéticas também, internas, externas, sem problemas para você encontrar, tudo muito barato relativamente falando, né? Carro bem econômico para o uso diário, entrega também uma boa visibilidade externa, é um carro que tem uma boa área envidraçada, então você consegue manobrar ele com muita facilidade. Ao mesmo tempo que é compacto, então é bom para o trânsito urbano, bom para encontrar vagas para estacionar e eu diria que é um dos de melhor revenda mais procurados nessa faixa de preço ou até um pouco acima. É um carro aí para quem quer economia de combustível, que é um veículo resistente, confiável para o dia a dia. Inclusive ele tem um sistema de suspensão bem resistente. Na traseira ele trabalha com braço oscilante, que é mais voltado para aguentar um pouco mais de carga ali no porta-malas, sem sofrer danos, né? Mas a contrapartida é que essa suspensão ela pode abrir um pouco ali a cambagem, caso haja algum desgaste excessivo em alguma bucha. Então fique ligado, se você observar
observar que os pneus traseiros desse carro estão começando a apresentar algum desgaste irregular, já mande verificar essa suspensão traseira para não perder um pneu aí de bobeira, né? Além disso, você tem que ficar ligado em alguns detalhes aí com relação ao Uno, né? Claro, o acabamento não vai ser dos melhores, plástico duro para todo lado, forro de porta nem tampa a porta por inteiro, fica lá, tá parecendo que não é legal. Claro que é um carro compacto, então vai ter pouco espaço interno para quem vai no banco de trás. Além disso, se você comprar esse carro com alarme de fábrica, peça para o vendedor ou para o dono anterior, né, a chave reserva da cor vermelha, que só com ela você vai conseguir fazer uma cópia posteriormente quando você precisar, caso precise, né? E outro detalhe para você ficar ligado também antes de comprar um carro desse é com relação ao número de chassi, que vem gravado ali próximo ao pé do passageiro do banco dianteiro. Então aqui já vai a dica. Levante aquela parte do carpete e verifique se aquela numeração está legível, se não tem indícios de corrosão que podem atrapalhar para visualizar claramente aquela numeração. Se isso estiver ocorrendo, você pode ter problemas quando for transferir esse carro para o seu nome e aí pode ser que você precise fazer uma remarcação de chassi, que é um processo caro, demorado, trabalhoso, burocrático, então já fique ligado para você evitar esse tipo de problema, né? E claro, quando você for olhar um carro desse para comprar, é também bom verificar como é que está o histórico de manutenção, para ter certeza que o dono anterior fez as revisões no prazo correto, usou o óleo de motor correto, para que você também não venha ter problemas futuros aí de lubrificação nesse motor, de entupimentos, formação de borra. E para te ajudar nessa hora, não esquecer de nenhum item importante quando for avaliar seu próximo carro usado, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist, para você fazer uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e aumentar muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Passando para o segundo da lista, talvez você precise de mais espaço para bagagens. Um carro também mais confortável? Fiat Siena LX 1.3 8 válvulas Flex Manual 2004, tabela R$ 16.122. Aqui vem com motor Fire, então a potência já vai para 80 cavalos na gasolina e 81 no etanol. E o torque em 12.2 kgfm na gasolina, 12.4 no etanol. Números razoáveis para um carro de 1.076 kg, sedã compacto. A relação de peso-potência sobe para 13.3 kg por cavalo. Não vai ser aquele carro tão bom assim de resposta, de retomada de velocidade. É um carro para você ter um pouco mais de paciência nas retomadas de velocidade, antecipar mais um pouco também as suas ações ao volante. O câmbio manual de 5 marchas aqui é o mesmo do Uno C513, claro que com as relações de marchas um pouco mais bem escalonadas, mais alongadas para aproveitar um pouco melhor essa potência extra desse motor 1.3, mas ainda assim conserva aqueles engates imprecisos lá do Uno. O porta-malas desse carro, entretanto, é um dos seus grandes pontos positivos, 500 litros de capacidade, maior que muito sedã médio de época, inclusive. E os pneus são os 175/6514, medidas que você já encontra com mais facilidade hoje aí no mercado. Consumo na cidade 7,6 km por litro com etanol, 9,9 com gasolina. Estrada 9,7 no etanol, 12,6 na gasolina. Na prática também você consegue números um pouco melhores aí, claro, se não ficar forçando demais, né? E nessa versão ELX vem de ser equipado com direção hidráulica, computador de bordo e sistema Follow Me Home, que você consegue deixar os faróis baixos acesos por alguns segundos para iluminar uma garagem mais escura, uma rua mais escura, o que é bem interessante. Além dos opcionais da coluna de direção ajustável em altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e até freios ABS, assim como o leitor de CD também que vinha como item pago à parte na época. É até difícil você encontrar esse Siena com o sistema de som original ainda, né? Salvo raras exceções, mas com os outros equipamentos opcionais é até mais fácil de encontrar e até recomendo você tentar buscar um que tenha pelo menos o ar-condicionado instalado também para facilitar a revenda futura. É um carro que também, assim como o Uno, tem um bom motor confiável, resistente, boa oferta de peças. Consumo de combustível vai ser bom se você andar de forma mais tranquila, não ficar exigindo desempenho ali a todo momento. Dentro de cidade vai ser um carro também relativamente econômico. Já tem um acabamento melhor que o Uno, tanto em painel, forros de porta, bancos em tecido de boa qualidade, são bem confortáveis também, diga-se de passagem. Além de entregar um bom nível de conforto ao rodar, suspensão mais calibrada para essa característica. Boa lista de equipamentos, vimos vários itens interessantes aqui, né? Mas claro, desde que você pegue com a maioria daqueles opcionais disponíveis, eu diria que vale muito a pena. Porta-malas de excelente capacidade, é um carro que também tem uma boa altura do solo, bom para passar por ruas, estradas não muito bem pavimentadas, bom para passar por aquela lombada mais alta sem raspar o fundo também. Por essas outras razões,
boa relação custo-benefício com certeza. Mas o Siena tem a contrapartida de ainda ter um espaço interno traseiro reduzido, ainda é um carro compacto, não tem das melhores estabilidades ao fazer curva, é uma suspensão, como eu disse, né, mais voltada para o conforto, é uma suspensão macia além da conta, né? Falando português claro, né? Então, em curvas de mais alta velocidade é um carro que tende a rolar mais carroceria e isso pode não ser muito bom. Além disso, é um carro de desempenho fraco para o peso de carroceria. Tenha isso em mente antes de escolher esse veículo para sua garagem. Mas se você quer mais desempenho, não liga muito para a capacidade de porta-malas, dá para pensar, olha só, no Chevrolet Celta Energy, 1.48 válvulas, gasolina manual, 4 portas, 2003, tabela R$16.425. Aqui um dos primeiros Celta que tivemos no nosso mercado e esse aqui é interessante porque ele vem com motor 1.4, né? Aqui é um GM familiar 1 de cômodo de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada, entregando 85 cavalos de potência com 11,8 kgfm de torque. Para um carro que tem um peso bem semelhante ao Uno, aqui 870 kg, a relação de peso-potência já cai para 10,2 kg por cavalo. Então é menos peso para o motor empurrar. Ou seja, se você precisar pegar a estrada, vai ser um carro até bem espertinho. Dentro de cidade, então, nem se fala, né? O câmbio manual de 5 marchas aqui é o F15 5CR. Aqui você já vai ter engates um pouco mais precisos do que nos Fiat. E as relações de marcha também um pouco mais alongadas comparadas com o câmbio da versão 1.0. Então aqui bem adequado para esse carro aqui com motor 1.4. Porém o porta-malas é pequeno, 260 litros de capacidade. Apesar de vir com o banco traseiro rebatível, mas ainda assim não dá para levar muita coisa caso você esteja levando passageiros no banco de trás. Pneus 65/70/13, medidas até bem convencionais para vários veículos compactos da Chevrolet de época. E o consumo na cidade fica em 8,4 km por litro, chegando a 14,4 na estrada. Também um carro bem econômico. Mas nessa versão só vinha de série com lavador e limpador traseiro. Os opcionais são vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve e ar-condicionado. Perceba que nem a direção assistida estava disponível aqui para esse Celta nesse ano modelo, né? Então fique ligado. Caso você queira esse item, infelizmente não vai ter disponível para o Celta 2003 versão Energy. Mas você vai ter um motor confiável, resistente, outro aqui que você acha peças com facilidade. Esse motor ele é o antecessor dos Econoflex, né, que vieram nos Corsa mais novos, nos Prisma. É um motor bem utilizado aí pela GM, com certeza. Bom desempenho, bom consumo de combustível, carro bem compacto, bom para o dia a dia, bom para encontrar também vagas para estacionar. Nessa versão também ele já vem com um quadro de instrumentos mais completinho, até com contagiros, que não estava disponível nas outras versões mais de entrada. Por essas outras razões, eu diria que essa é uma versão interessante de se pensar aí no Celta quando se fala de custo-benefício. Mas ainda é um carro compacto, com pouquíssimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, baixa estabilidade também, principalmente na estrada. Muito disso se deve a esses pneus mais estreitos, né? Um carro que balança mais carroceria, mesmo tendo uma suspensão não tão macia quanto nos Fiat, mas ainda assim não é aquele carro para você ficar abusando muito aí nas curvas. Também vem com um porta-malas pequeno, pouco espaço para bagagens. Buzina desse carro, curiosamente, ela vem ali na chave de seta. É um detalhe que muita gente não percebe, vai procurar a buzina ali no volante, como em qualquer carro, e acaba não encontrando. Ainda assim, falta no quadro de instrumentos o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, que é bem importante, eu considero bem importante que se tenha em todos os carros. E claro que ainda vai ter um acabamento fraco comparado com vários outros veículos. Pior acabamento, inclusive, que o do Corsa, né? O Celta ele veio justamente para ser uma opção mais acessível do que o Corsa, uma opção mais de entrada. Então, alguns cortes de custo foram feitos aqui, infelizmente. Mas passando para o quarto da lista, para você que quer desempenho e ainda uma boa facilidade de revenda, Volkswagen Gol Power, 1.68 válvulas, gasolina manual 4 portas 2002, tabela 14.207. Aqui um dos campeões de mercado aí da categoria e nessa faixa de preço também com certeza. Você anunciou, vende com muita facilidade. Aqui ele vem com um dos motores mais conhecidos e mais confiáveis do nosso mercado, é o AP 1600. Por causa da cilindrada 1.6.
comando de válvula simples ou cabeçote sincronizado por correia dentada. E eu já fiz um vídeo completo falando sobre o projeto desses motores AP, tudo sobre parte técnica, detalhes construtivos, pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição para você conferir. Resumindo aqui em números, ele entrega uma potência de 97 cavalos com 14,1 kg orçamento de torque. Para um carro ainda leve de 945 kg, hatch compacto, a relação de peso-potência fica em ótimos 9,7 kg por cavalo. Respostas ainda melhores que no Celta. E com um câmbio manual de 5 marchas também bem escalonado e com engates ainda mais precisos do que no Chevrolet e muito mais precisos, claro, do que nos Fiat. O porta-malas tem 285 litros de capacidade, o que está na média para a categoria, e os pneus são os 85/60/14, também fáceis de encontrar. Consumo na cidade 10,5 km por litro, na estrada 13,8, também bem econômico. Não se engane porque é um motor 1.6, parece que ele é mais beberrão, só que ainda assim você consegue boas médias de consumo se você souber levar ele ali na manha. E nessa versão Power já vem de ser equipado com direção hidráulica, alerta de velocidade que você consegue configurar na chave do limpador de para-brisa, bem legal, um diferencial desse carro para a época, e também vinha com aquele painel de fundo branco que destacava essa versão para as demais. Opcionais de vidro elétrico nas 4 portas, travas de retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis dianteiros de neblina e CD player. Então aqui também seria interessante você buscar um Gol desse aí, pelo menos com ar-condicionado instalado. Os outros itens, como eu disse, fáceis de você colocar posteriormente. Mas aqui, veículo de boa confiabilidade mecânica também, esses motores AP, né, família EA827, sem maiores relatos de defeitos crônicos, nada disso. Acha peças com facilidade até hoje, peças mecânicas, né? Carro também de bom desempenho, bom consumo de combustível. Aqui também o acabamento ainda não é tão bom assim, mas em alguns aspectos ele era até bem caprichado, principalmente ali nos tecidos dos forros das portas. Nos bancos também, esses primeiros Gol G3 tinham um acabamento um pouco melhor, que foi piorando com o passar dos anos. Mas ainda assim é um acabamento que faz ruído com o passar do tempo, principalmente nos encaixes das peças, tanto do painel central quanto nos forros de porta. Além disso, é um carro dos mais procurados no mercado, um dos que menos cai de preço. Não é à toa que, olha só, no preço de um Uno 2007, um Siena 2004 ou até mesmo um Celta 2003, você só consegue pegar um Gol 2002. Se você tentar pegar um Gol 2003, né, que já são aqueles primeiros flex que vieram, passa facilmente dos 17, 18 mil reais. Se tiver num estado um pouco mais raro de conservação, então prepare uns 20 mil para poder gastar num carro desse. Ou seja, aqui até esses 2002 que ainda vinha com motores monocombustível, pode ser uma boa opção de compra dentro da nossa linha de corte aí do nosso orçamento. Mas, claro, você tem que ter em mente que é um carro de porta-malas mediano, não é o menor da categoria, mas também, se precisar levar bagagens de 3 pessoas para cima, já começa a ficar complicado. O ajuste de altura do banco do motorista, ele só muda a inclinação, ele não eleva e abaixa o assento como um todo, que também é ruim para você encontrar a melhor posição de guiar nesse carro. E, como eu disse, na questão de preço, é um carro super valorizado. Se por um lado isso é bom para você não perder muita grana no futuro quando for revendê-lo, por outro lado é ruim, você paga mais caro também para adquiri-lo frente aos seus concorrentes. Passando para o quinto da lista, vamos falar de carros de porte um pouco maior, mais requintados, mais bem equipados, com motores maiores. Aqui para você que quer um sedã médio de fato, gostou da ideia do Gol, mas quer um pouco mais de requinte, Volkswagen Bora, lembra dele? Versão Comfortline 2.0, 8 válvulas, gasolina manual 2001. Tabela R$ 17.790. Aqui tivemos que extrapolar um pouco a nossa linha de corte para colocar um veículo bem interessante, de boa relação custo-benefício, que nada mais é que a versão sedã do Golf de 4ª geração, que em vários outros mercados esse carro também era chamado de Jetta, né? Que é basicamente o antecessor do Jetta que tivemos aqui de 5ª geração. Com o motor EA113, que basicamente também é o motor evoluído lá dos AP. Motor de comando de válvula simples ou cabeçote sincronizado por correia dentada, mecânica confiável, resistente e que aqui entrega 116 cavalos de potência com 17,3 kg orçamento de torque. Detalhe, também já fiz um vídeo completo falando sobre o projeto desse motor, as diferenças dele para os AP, o que ele evoluiu, também vou deixar o link na descrição para você conferir. E para um carro de 1.294 kg, sedã médio já pesadinho, a relação de peso-potência fica em 11,2 kg por cavalo. É um carro de respostas medianas, eu diria, mas que ainda não vai fazer feio porque esse torque máximo aqui ele já vem no giro mais baixo, que é característico desses motores de 2 válvulas por cilindro. Então é um veículo com mais fôlego já ali por volta dos 2.000, 2.500 RPMs.
E aqui vem também com o câmbio manual de 5 marchas, que foi revolução para a época. É o MQ 250 de engates justos, precisos, inclusive utilizado até hoje nos veículos 0 km da Volkswagen. Tamanha foi a evolução de projeto que esse câmbio representou na época. Era um câmbio que estava muito à frente do seu tempo, tanto com relação à confiabilidade mecânica, resistência, como também em precisão nos engates. Com um porta-malas de 455 litros de capacidade, ok para um sedã médio de época, ainda assim menor que o do Siena, né? Mas aqui você vai ter banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa. É um sistema diferenciado que não rouba espaço das bagagens. Você pode lotar esse porta-malas até o máximo, que quando baixar essa tampa não vai correr o risco de danificar nenhuma mala. Pneus 195/6515, perfil mais alto, voltados para o conforto a rodar. Consumo na cidade 9,6 km por litro, na estrada 12,6. Aqui você vai ter um consumo de combustível um pouco mais elevado na maior parte das situações. Mas ele já vem de série nessa versão Comfortline, com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade. Vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal, freios ABS com EBD e faróis dianteiros de neblina, assim como CD player com disqueteira. Então, aqui a conversa já mudou totalmente, né? Enquanto nos veículos que eu falei anteriormente, basicamente tudo era opcional, aqui esse Bora Comfortline já vinha com tudo de série. Era um carro que vinha importado do México, então ele já vinha ali em pacotes mais fechados de equipamentos. Só tinha essa versão mais completinha, que podia vir com câmbio manual ou automático, que eu não recomendo muito pegar. Pegue esse carro com câmbio manual. E também vinha a versão de entrada, né, o Bora 2.0, que entregava vários desses equipamentos aqui só como opcional. Então fique ligado para você pegar um Bora 2001 mais completinho possível para te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e facilitar a sua revenda. Conjunto mecânico confiável, resistente, tanto motor, câmbio, suspensão, freios, tudo feito para durar. Não é um carro problemático, não é um carro tão barato de manter. Aqui não vai ter preço de peça semelhante a um Gol, até porque muita coisa aqui compartilha com a linha Audi A3, A4, principalmente em suspensão e freios. Então, é um carro que tem algumas peças um pouco mais caras, mas é um carro que entrega um bom desempenho, com a boa qualidade do acabamento interno. Pode ser que ainda apresente ruídos ali de painel de porta, painel central, mas na textura dos revestimentos ali dava um show à parte na época. Além disso, o carro já de melhor espaço interno, porte médio, é o mínimo que se espera. Boa lista de equipamentos, nessa versão aqui mais em específico. Boa altura do solo, também não raspa o fundo com facilidade. Ótima estabilidade ao fazer curvas. Aqui já temos uma melhor rigidez torsional de carroceria. Um carro que você curva com muita segurança, com muita confiança. Entrega um bom prazer ao guiar. Por essas outras razões, boa relação custo-benefício com certeza. No preço de um Gol 2002, você leva um Bora 2001. Um ano mais velho só, mas deu para perceber tudo que ele entrega a mais? Então, é um veículo a se pensar com certeza, mas você tem que ter em mente que é um carro de farol de foco simples. Isso aqui pode parecer bobeira, parece detalhe besta, mas quando você utiliza esse carro na estrada à noite e vai usar o farol alto, o farol baixo ele apaga, a iluminação ali não fica acesa ao mesmo tempo. Então, o mais próximo do veículo ele já não tem aquela iluminação tão boa quanto em outros com farol de foco duplo, como era, por exemplo, o caso do Golf, do mesmo ano modelo. Então, aqui fica devendo um pouco nesse quesito. Além disso, claro, vinha importado, é um carro que não vendeu tanto, com isso já passa por escassez de peças de acabamento, tudo que você precisar procurar que é mais exclusivo do Bora vai ser um pouco mais difícil de encontrar e, consequentemente, mais caro. Outro detalhe também que, assim, é muito comum de ver nas ruas é esses Bora com rodões 17, 18 rebaixados. Se você curte, vai achar aí com muita facilidade alguns anúncios. Mas se você quer um carro desse 100% originalzinho, que nunca foi mexido nessa parte, vai ter que procurar com a lanterna acesa para encontrar um, infelizmente, né? Porque vários já foram modificados. Eu não sei o que acontece, mas muita gente gosta especificamente desse modelo de veículo, né, o Bora, para fazer esse tipo de modificação. Consequentemente, a revenda desse carro também acaba ficando um pouco mais difícil. Mas se você quer uma outra opção de sedã médio com maior facilidade de revenda e mais facilidade de encontrar peças também,
Chevrolet Astra Sedan GLS 2.08 válvulas, gasolina manual 2002, tabela R$ 16.844. Aqui para você que gostou da ideia do Bora, mas que é um carro mais fácil de manter, porque aqui ele já vem com motor GM Família 2, comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. Outro que também já tem vídeo completo sobre o projeto dele, link na descrição para você conferir. A potência e o torque aqui, curiosamente, são os mesmos do Volkswagen, olha só como você pode observar aí nos números, mas o Astra era um carro mais leve, 1.130 kg, então a relação de peso-potência já caiu para 9,7 kg por cavalo. Aqui o comportamento é totalmente diferente. É um motor que sofre menos para empurrar o peso de carroceria. Você consegue manter velocidade com o pedal de acelerador mais alto. Então, isso se traduz numa melhor economia de combustível em determinadas situações, principalmente na estrada. O câmbio manual de 5 marchas F175CR também tem bons engates, até bem precisos, não tanto quanto os do Volkswagen, mas bem próximo, eu diria. Porta-malas tem 460 litros de capacidade, quase um empate técnico com o Bora, mas aqui ele vem com a abertura tradicional da tampa por pescoço de ganso. E o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus 856514, fáceis de encontrar também hoje em dia. Consumo na cidade, 9,5 km por litro, na estrada 3,6. Em números oficiais deu para perceber que o consumo, principalmente na estrada, ficou bem melhor também do que o no Bora. E nessa versão GLS já vinha equipado de série com direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, faróis dianteiros de neblina e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Opcionalmente, esse carro podia vir com um sistema de direção eletrohidráulica, um sistema um pouco mais complexo, que dava mais conforto para o motorista. Essa direção ficava bem leve dentro de cidade para você ter uma maior facilidade nas manobras, mas quando pegava a estrada ela ia ficando mais pesadinha e dando mais segurança em curvas de alta velocidade. O que era um comportamento bem semelhante às direções elétricas que temos hoje aí no nosso mercado, né? Além disso, esse carro também entrega ar-condicionado como item opcional nesse ano modelo, computador de bordo, teto solar elétrico e duplo airbag frontal com freios ABS, assim como leitor de CD também. Pontos positivos principais de você pegar um Astra desse, também a sua confiabilidade mecânica. É um carro bem mais fácil de você achar peças de reposição comparado com o Bora, tanto peças de acabamento quanto peças mecânicas. Ótimo desempenho, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, bem como a sua lista de equipamentos, também um carro até relativamente completinho, mas cuidado porque alguns vieram sem ar-condicionado instalado de fábrica. Mas ainda assim eu diria que é um carro de boa relação custo-benefício com certeza, que você leva até um ano aqui mais novo que o Bora e em torno de R$1.000 mais barato conforme a tabela FIPE. E um carro mais fácil de manter também deveria entrar no seu radar de oportunidades, com certeza. Mas o Astra já é um pouco mais baixo em relação ao solo, raspa tanto a frente quanto o meio ali numa lombada mais alta, numa entrada e saída de rampa de garagem. Consumo de combustível, ele é ok. Se você souber levar esse carro de forma tranquila na estrada, ele vai entregar médias até razoáveis, aceitáveis, melhores que as do Bora aí, com certeza. Mas dentro de cidade é um carro um pouco mais beberrão, não tem muito o que fazer. Falando de acabamento, até os 2002 ele não vinha com soft touch no painel, só foi vir nos 2003 em diante depois do facelift, mas ainda assim é um plástico de boa qualidade. Curiosamente faz menos ruído do que os Volkswagen e os bancos também em tecido são de boa qualidade, não dá para reclamar muito disso, mas melhorou bastante a qualidade do acabamento aí nos 2003 posteriores. Mas para você que quer um desempenho ainda melhor, dá para pensar no Honda Civic EX 1.7 16 válvulas, gasolina manual 2002, Civic de 7ª geração. 16.737 é o seu valor de tabela. Mesmo ano de fabricação e praticamente o mesmo preço aqui do Astra. E é um carro também de bom conjunto mecânico confiável, aqui é o D17Z3. Comando de válvulas simples no cabeçote, sincronizado por correia dentada ainda, e variador de fase para admissão aqui no sistema VTEC. Apesar dele vir com um comando só de válvulas, ele tinha 4 válvulas por cilindro, então aqui é um multiválvulas. E isso é bom para que esse motor entregue uma melhor eficiência, uma melhor economia de combustível em baixas rotações. E também bons números de potência quando você exigir carga máxima. 130 cavalos com um torque de 15,8 kgfm, isso é ótimo para um sedã leve também de 1.155 kg. A relação de peso-potência fica em excelentes 8,9 kg por cavalo. É um carro de respostas esplêndidas aí para a época, com certeza. E, adivinha só, também já fiz um vídeo completo falando sobre o projeto desses motores aí para toda a linha Civic, link na descrição para você conferir.
Câmbio manual de 5 marchas também de engates bem justos, precisos. Eu diria que no mesmo nível dos Volkswagen, com certeza. Porém o porta-malas é menor, 402 litros de capacidade e vem com banco traseiro rebatível. Aqui para levar bagagens de até 3, 4 pessoas vai bem, mais do que isso pode ser um problema. Pneus 856-515, também aqui focado em entregar um maior conforto ao rodar, um perfil um pouco mais alto. E o consumo na cidade fica em 8 km por litro, chegando a fazer 3,7 na estrada. Eu diria que na prática esse carro alcança médias ainda melhores na estrada, e com certeza. E nessa versão EX top de linha, esse carro vinha de ser equipado com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, controlador de velocidade, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro, dupla airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina. E o CD Player com volante multifuncional também já era item de série, isso num carro 2002, então muito completinho, com certeza. O único opcional aqui disponível eram os bancos de couro. Então, se você encontrar um Civic EX aí anunciado, pode ter certeza que ele já vai vir com tudo isso aí já de equipamentos. Você não precisa ficar procurando muito se tem ar-condicionado, se tem direção hidráulica. Todos EX desse ano modelo vão ter. E também vão ter um motor confiável, resistente, com boa oferta de peças ainda, peças mecânicas, dá para encontrar com facilidade, um motor que aguenta altíssimas quilometragens se for minimamente bem cuidado, bom desempenho, excelente consumo de combustível, se tratando do peso de carroceria da proposta desse carro, do porte dele, né? Carro também de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa qualidade do acabamento interno, material macio ao toque no painel, forros de porta e bancos também em tecido de excelente qualidade. Se vier com os opcionais de couro, melhor ainda. Carro também de boa lista de equipamentos, como já citei. Carro de excelente estabilidade ao fazer curvas. Ele já vem com um sistema de suspensão independente nas 4 rodas. Vem aqui com duplo A, tanto na dianteira quanto na traseira. Então é um carro de comportamento dinâmico exemplar. Passa excelente estabilidade e uma pegada, uma tocada mais esportiva ali ao guiar, posição também de guiar mais esportivo, que é muito bom para você que curte isso num veículo. Mas em detrimento disso, essa suspensão ela não entrega um bom nível de conforto ao rodar. É um carro de batida mais seca, mais rígida. Para ruas e estradas não tão bem pavimentadas, vai incomodar até um pouco. Porta-malas é um dos de menor capacidade na categoria dos sedãs médios. Baixo em relação ao solo, um carro que raspa o meio e a dianteira com facilidade. Suspensão traseira também exige alinhamento por ser independente. É muito comum dela abrir, principalmente a cambagem. Se isso acontecer também, pode causar um desgaste irregular nos pneus. Então, aqui no Civic você tem que ficar ligado com qualquer desgaste em coxins dos amortecedores ou nas buchas ali dos braços de controle traseiros. Claro, na dianteira também você tem que ter o mesmo cuidado. Então, fique ligado. Além disso, esses motores Honda, exigem ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, porque eles trabalham com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Então é muito importante, no máximo a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, você fazer essa manutenção, porque senão esse motor pode começar a perder potência e gastar mais combustível, o que não vai ser nada legal. E é claro que o Civic também não vai ser aquela facilidade toda de encontrar peças de acabamento. Já saiu de linha um bom tempo nessa carroceria aí de 7ª geração, então é um carro para você ter um pouco mais de paciência quando for procurar peças de reposição estéticas. 8º da lista, para você que gostou da ideia do Astra, mas quer um pouco mais de requinte, uma qualidade ainda melhor de acabamento interno, Chevrolet Vectra, GLS 2.0, 8 válvulas, gasolina, manual, 1997. Tabela, R$ 16.245. E posso falar sobre esse carro com mais propriedade ainda, porque foi um veículo do meu uso pessoal durante 2 anos. Eu comprei um desse em meados de 2014 e fiquei com ele até meados de 2016. Um veículo bem interessante com motor GM Família 2, com a mano de válvula simples, o cabeçote sincronizado com correia dentada, motor sem maiores relatos de problemas crônicos, mas de desempenho não tão bom para o peso de carroceria. 110 cavalos de potência com 17,7 kgfm de torque. O Vectra é bem mais pesado que o Astra, 1.281 kg, então a relação de peso-potência vai lá para os 11,6 kg por cavalo. É um carro de resposta mais lenta. Quando você está ali na estrada, já em velocidade de cruzeiro, muito bom. Dá para retomar a velocidade ainda ok, mas para arrancadas, para partir de uma velocidade mais baixa, é um carro que você sente uma certa lentidão, uma falta até de torque. Tanto é que os
98 para 99 tiveram atualizações nesse motor, né? Aumentaram a cilindrada para 2.2, a potência foi para 123 cavalos, o torque passou de 19 kgfm, ficou mais adequado para o peso de carroceria. Então esses primeiros 2.0 aqui, Vectra de segunda geração, você vai ter um desempenho um pouco mais limitado, infelizmente. E o câmbio manual de 5 marchas F18, ele tem engates também imprecisos, diferente do Astra. Aqui a alavanca ela é conectada à transmissão por uma barra de aço, que claro, pode apresentar ali suas folgas ao longo do tempo, e até mesmo lá no trambulador do câmbio também pode apresentar folgas. Na alavanca de marchas também, na base da alavanca ali também é bem comum. É comum dessa alavanca começar a agarrar um pouco ali, né, por falta de lubrificação, então de tempos em tempos é bom você levantar aquela coifa lá, fazer uma limpeza daquela graxa velha, colocar uma graxa nova para você ter um câmbio um pouco mais confortável ali para o dia a dia, mas ainda assim vai ter curso de alavanca bem longo, uma alavanca que fica bem deitada ali, o que acaba incomodando um pouco. Mas tem um ótimo porta-malas, 500 litros de capacidade com banco traseiro rebatível e bipartido. Dá para levar bagagens da família toda nesse carro e ainda sobra espaço. Os pneus 85/70/14 já não tem medidas assim tão tradicionais, tão convencionais hoje em dia, mas ainda dá para encontrar com certa tranquilidade. O consumo, em números oficiais, parece até brincadeira, 9,3 km por litro na cidade. No meu caso, fazia seus 5, 6 km por litro. Eu moro no interior, uma cidade com uma velocidade média de trânsito mais baixa, muitas esquinas, muito anda e para, e muito morro também. Então era um carro de consumo mais elevado, mas ainda assim, dependendo da cidade, aí, mesmo uma cidade de trânsito mais livre, ele vai fazer seus 7, 8 km por litro no máximo. Não vamos ser tão otimistas assim. E na estrada, em números oficiais, ele faz 12 km por litro. Aí sim, na estrada eu conseguia médias até um pouco acima disso, 12,5, 13, não era algo tão fora da curva. Mais do que 13 também já é tentar ser otimista demais. Mas a vantagem é que a lista de equipamentos desse carro também dava um show. De série, nessa versão intermediária GLS já vinha com direção hidráulica, com ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com aquecimento dos espelhos. Quando você ligava o desembaçador traseiro, acendia uma luzinha no botão do comando ali do retrovisor elétrico, que também indicava que os aquecedores dos espelhos externos estavam acionados. Bem legal. E ainda vinha com alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, além de lanterna traseira de neblina e encosto de cabeça com cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro. E ainda tinha uns opcionais interessantes de ar-condicionado digital, cinto de 3 pontos para quem vai no meio do banco de trás, bancos em couro e duplo airbag frontal com freios ABS. Sendo que o CD Player também vinha de série nesse ano modelo. Então, um carro muito completinho. Olha só, ar digital no carro 97 era raro de se ver. Eu diria que vale muito a pena. Claro que no mesmo preço do Astra, você vai pegar um Vectra aí uns 5 anos mais antigo. Mas é um carro também bem mais requintado, com motor confiável e resistente, tão quanto o Astra também. Preços de peças, nada para você se assustar, a não ser suspensão traseira. Se você precisar dar uma revisão na suspensão traseira desse carro, prepare o bolso, porque ele vem com um sistema multilink, são vários braços de controle e várias buchas para cada um desses braços. E essas buchas são hidráulicas. Cada bucha dessa custa aí por volta de 100 a 110 reais. Isso falando de uma marca boa. Não adianta você colocar bucha de marca ruim, marca paralela, que você vai colocar, ela vai estourar com poucos dias. Tô falando porque já tive esse problema no meu carro também. Então, invista em peças de qualidade, principalmente em suspensão traseira. Ou seja, tá olhando um Vectra de segunda geração para comprar? Faça uma avaliação mais criteriosa na suspensão traseira. Se tiver muita coisa para trocar ali, já prepare para chorar um desconto com o vendedor, porque você vai gastar uma boa grana aí. Para dar uma revisão completa nessa suspensão traseira, prepare aí por baixo, uns R$1.000 a R$1.500, considerando aí todas as buchas. Vai que precisa trocar uns 2 amortecedores traseiros, mas a mão de obra não fica por menos que isso. Então, vai a dica. Se você não sabia disso, se essa dica está te ajudando, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like para me ajudar também a estar sempre trazendo conteúdos dessa forma para você. Mas não dá para negar que o Vectra tem uma excelente estabilidade, mérito dessa suspensão. Quando está funcionando tudo redondinho ali, ela é muito boa. Você tem conforto para viajar
e ótimo controle para você fazer curvas de alta velocidade também sem passar sustos. Bom prazer ao guiar, outro de posição mais esportiva, braços e pernas mais esticadas, você se senta bem baixo ali no cockpit, é uma posição de dirigir bem semelhante do Civic aí de época também. Além disso, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, acabamento primoroso, painel todo em soft touch, o soft touch ele vem até na parte inferior ali próximo aos comandos do ar-condicionado, bancos em tecido em veludo de ótima qualidade, forros de porta da mesma forma. Então, um carro bem interessante de você ter, com certeza, e que também entrega uma boa capacidade de porta-malas. Mas, em detrimento de um consumo de combustível elevado, desempenho também limitado nessa versão com motor 2.0. Retrovisores desse carro também são pequenos. Parece besteira falar disso, né? Mas quando você está dirigindo um carro desse, ainda mais se você estiver acostumado com qualquer outro carro, esse aqui com esses retrovisores pequenos vão fazer você estranhar bastante, pois eles aumentam muito aquela área ali de ponto cego, que não é muito legal, né? Também passa por escassez de peças de acabamento nessa versão aí, nessa geração, saiu de linha lá em 2005. Detalhes exclusivos desse carro hoje já são um pouco mais caros e difíceis de encontrar. E também o Vectra era muito comum de passar por problemas ali no miolo da ignição, falhas de contato ali quando você vai dar a partida. Simples até de resolver, não é caro, mas é algo que pode te deixar na mão se você não ficar ligado. E é outro também baixo em relação ao solo, pode raspar principalmente a dianteira ali numa entrada e saída de rampa de garagem. E para você que me acompanha até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade. Então vamos aqui falar de mais uma opção interessante na faixa dos R$17 mil. Para você que quer uma melhor relação custo-benefício, não está ligando muito para facilidade de revenda, olha só que interessante esse carro. Fiat Stilo SP 1.8 Flex manual 2007. Tabela R$17.873. Eu sei que eu extrapolei um pouquinho aqui nossa linha de corte, mas pensa comigo. No mesmo preço de um Bora 2001, ou próximo ali de um Astra 2002, um Civic 2002 ou um Vectra 97... você pega um estilo 2007. É claro que existe uma razão para isso, é um carro de revenda bem difícil, tem isso em mente. Mas é um carro que hoje também está bem desvalorizado e você pode encontrar aí boas oportunidades de compra, desde que você escolha especificamente essa versão aqui que vem com motor 1.8 GM Família 1, que é o motor mais fácil de você manter, mais barato de manter e de encontrar peças de reposição. Aqui é um comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por correia dentada, entregando 112 cavalos de potência na gasolina, 114 no etanol, com um torque de 17,8 kg orçamento na gasolina, 18,5 no etanol. Números ok, para um hatch médio de época de 1.230 kg. Relação de peso-potência 10,8 kg por cavalo. Ainda não vai ser tão lento quanto o Vectra, mas também não vai ser tão rápido quanto um Civic ou até mesmo o próprio Astra. É um carro de resposta ok, razoável para a categoria. O câmbio manual de 5 marchas é o C510. Mecanicamente é mais resistente para aguentar esse torque de entrada maior desse motor 1.8, mas tem os mesmos engates imprecisos que eu falei lá no Uno e no Siena. Sem falar no seu porta-malas, que tem apenas 350 litros de capacidade. É pequeno, até para um hatch de porte médio. Dá para levar bagagens de até 3 pessoas aí sem maiores dificuldades. Mas ele vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série. Então dá para você aumentar essa capacidade de carga caso seja necessário. E ainda tinha o opcional desse banco traseiro ser reclinável e corrediço. Então você consegue priorizar espaço interno para quem vai no banco de trás ou espaço para bagagens. Pneus 205/55/16, medidas bem convencionais de encontrar hoje em dia, só que claro, por ser aro 16 vai ser um pouco mais caro do que os aro 13, 14, 15 que falamos aqui até o momento. E o consumo na cidade é de 6,4 km por litro com etanol, 9,7 com gasolina. Já na estrada 8,9 no etanol e 3 na gasolina. É um carro que também vai ter um consumo na prática mais elevado. Mas uma grande vantagem aqui é que ele vem com a excelente lista de equipamentos, com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. Isso tudo já de série, porque ainda tinha os opcionais de ar-condicionado digital, bancos em couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico panorâmico, duplo airbag frontal, freios ABS, controle de tração e sensor de estacionamento traseiro. E
o CD Player era item de série, que também contava com leitor USB. Então, um carro muito completinho, se pegar com a maioria desses opcionais, então melhor ainda. Só que aqui vai uma dica: evite pegar com o opcional de teto solar panorâmico, porque é um componente caro de dar manutenção caso seja necessário. Vai por mim. É comum desse teto solar, com o passar do tempo ali, você vai rodando, ele vai desnivelando um pouco entre as folhas, ele vai pegando folga e aí os problemas de infiltração de água acontecem. E não é qualquer mecânico, não é qualquer pessoa que consegue regular esse teto solar aí de forma satisfatória. Então fique ligado, se precisar trocar algum componente aí, trocar um motor desse teto solar também, prepare o bolso, porque não vai ser barato. Se quebrar uma folha de vidro dessa também, é quase que só mandando fazer. Então eu recomendo você procurar um desses sem o opcional de teto solar elétrico. Mas vem com um conjunto mecânico até bem confiável, resistente, motor, câmbio, suspensão, freios, desempenho razoável, aceitável para a categoria, carro de boa lista de equipamentos, bom nível de tecnologia embarcada, assim como a qualidade do acabamento interno, materiais de excelente qualidade que não fazem muito ruído com o passar do tempo. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, ainda relativamente confortável ao rodar, né? Porque vinha com essas rodas de aro 16. Porque esse carro também, em algumas versões, podia vir com rodas de aro 17. Aí sim, jogava bastante contra no conforto ao rodar. Aqui, com aro 16, era um carro ainda relativamente bom de rodar. E por essas outras razões, boa relação custo-benefício com certeza. Eu diria que é o melhor custo-benefício aqui dessa nossa lista. Está no preço de um Uno 2007, mesmo ano de modelo, para você levar um estilo. Mas é claro que o consumo vai ser elevado, tem seus pontos de atenção sim, você tem que estar ciente disso. É muito comum também do pedal da embreagem apresentar alguns ruídos quando você vai acioná-lo. Também fique ligado, porque esse veículo tem um recall em aberto. O principal recall dele é com relação à troca do cubo de roda traseiro. Quem lembra dos estilos que soltavam o cubo de roda? Então é algo para você ficar ligado. Se você estiver olhando um carro desse para comprar e ele não tiver atendido a esse recall, primeiro que você vai estar assumindo um risco de segurança altíssimo de ter um acidente com esse carro. Não faça isso. Segundo, que você nem consegue transferi-lo para o seu nome se você não atender esse recall ou o dono anterior não tiver atendido. Então, essa é uma outra dica importante para quando você for avaliar um carro usado, verificar se ele tem recalls em aberto. E eu explico mais em detalhes sobre isso lá no nosso e-book que eu citei, sobre como avaliar um carro usado, o guia completo, como eu disse, link na descrição para você conferir. Além disso, claro, o estilo, ele tem uma frente mais baixa, raspa ali numa entrada e saída de rampa de garagem, passa por escassez de peças de acabamento, não é um carro que vendeu tanto assim e naturalmente essas peças de acabamento principalmente são mais caras. É claro que o estilo vai ter uma revenda mais difícil, eu diria que um dos de revenda mais difícil também aqui da nossa lista. Mas para você que não liga muito para isso, encontrar um carro desse aí num estado bom de conservação, bem cuidado, num preço justo e quiser ter o que se tem de mais tecnológico nessa faixa de preço, eu diria que, olha, é uma das melhores opções, com certeza. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 17 mil que eu não trouxe nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato, em outras faixas de preço, para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te vejo lá!